Depois de uma má fase absurda, perdendo 9 eventos principais em sequência, o Brasil pode finalmente marcar um gol de honra. Nesse fim de semana, Thalisson Teixeira, o Chicão, enfrenta o veterano Derrick Lewis e sei que posso morder a língua, mas tá aí uma boa chance do Chicão vencer e da gente finalmente ter uma vitória em evento principal. Enquanto isso, Walter Walker enfrenta o famoso Kennedy Tchucu Tchucu, Vitor Petrino bombado estreia nos pesos pesados e Gabriel Bonfim tem a maior chance da sua carreira enfrentando o veterano Stephen Wonderboy Thompson. Vamos então palpitar sobre todas essas lutas no vídeo de hoje em uma noite que pode acabar muito bem para o Brasil. E vamos lá, antes de tudo, pessoal, quero informar pra vocês que tem 3 promoções da Stake rolando para esse fim de semana. A primeira é pra luta do Thalisson Teixeira contra o Derrick Lewis. Se o Thalisson vencer por nocaute, odds multiplicadas, pagando quase 2-1, é uma promoção imperdível, pessoal, porque se for pro Thalisson vencer, com certeza vai ser por nocaute. A outra promoção é do Vitor Petrino, mesma coisa, se ele vencer por nocaute, odds multiplicadas. E pro Gabriel Bonfim, se ele finalizar o Stephen Thompson, odds multiplicadas também. Para participar da promoção, cria sua conta na Stake com o link aqui no primeiro comentário fixado e se pedirem o código, coloca lá tudo junto, Figueira UFC. Mas antes de tudo, vamos analisar o que é que está por vir. E sinceramente, pessoal, acho que já falei aqui isso algumas vezes, mas pra mim o Derrick Lewis é o pior lutador da história do UFC. Digo isso porque, apesar de ser extremamente limitado tecnicamente, desleixado, pouca velocidade, jogo de grappling muito fraco e baixa resistência, a besta fera teve um cartel invejável no UFC. O cara simplesmente detém um dos recordes mais notórios que um lutador pode sonhar. Ele é simplesmente o maior nocauteador da história do UFC, deixando pra trás nomes como Anderson Silva e Vitor Belfort. E juntamente com Stipe Miocic e Anthony Joshua, ele é um dos poucos lutadores que venceram Francis Ngannou. Já disputou o cinturão 2 vezes na carreira e é o segundo lutador com mais vitórias na categoria mais antiga do UFC. Na ponta do lápis, são conquistas impressionantes, são recordes impressionantes. Basicamente só faltou pra esse cara ser campeão. Mas quem assiste as lutas do Derrick Lewis e não se baseia só no que tá escrito no livro de histórias, sabe que é um cara limitadíssimo. Pra quem joga RPG, o Lewis é basicamente aquele personagem que você joga tudo na força. Por mais que ele tenha possivelmente a mão mais pesada da história do UFC, em contrapartida, ele não tem cardio, ele não tem volume de jogo, não sabe colocar combinações, não tem movimentação, defesa vazada e luta agarrada muito fraca. Isso mostra como a divisão dos pesos pesados, tecnicamente falando, é a mais fraca do UFC. Porque um cara limitado como Derrick Lewis chegou tão longe assim. Principalmente considerando que a receita do bolo, o caminho, o mapa para você vencer Derrick Lewis está bem exposto. Tudo se resume a paciência e inteligência. Saber utilizar suas armas e não se expor para aquela mão direita de jeito nenhum. Porque é só isso que ele tem. Se for trocar, mantenha a distância, trabalhe chutes. O Derrick Lewis é péssimo chutando. Faça de tudo para não se expor para aquela mão direita. Quem fez isso com maestria e pura perfeição foi o Ciryl Gane. O Gane não foi tocado, acertou 10 vezes mais golpes no Lewis. E se for um grappler, faça o mesmo caminho de Daniel Cormier e Jailton Malhadinho. E acontece que o Chicão tem ferramenta para fazer as duas coisas. Ele é muito maior do que o Derrick Lewis, o Chicão tem mais de 2 metros de altura, tem uma envergadura invejável e trabalha bem os chutes. Tudo que ele precisa para vencer o Derrick Lewis em pé. Se ficar na distância segura, ir pontuando aos poucos, macetando, uma hora ou outra a fera vai se entregar pro nocaute. Tal como Ciryl Gane e Cigano fizeram. Uma hora ou outra o Derrick Lewis meio que se abre, ele meio que se entrega. Vale notar também que o Thalisson vai ter uma vantagem que outros não tiveram. Ele é 15 anos mais novo do que o Derrick Lewis. Ou seja, vai pegar a versão mais velha e enferrujada do americano, como se ele não fosse lento o suficiente. E se complicar pro Chicão em pé, se ele sentir aquela patada de direita, ele pode tentar abusar da luta agarrada. Pra quem não sabe, o Thalisson tem sim passado no jiu-jitsu. Em resumo, ele tem o plano A e B pra vencer o Derrick Lewis. Ele só não pode crescer o olho, só não pode se expor muito. O Ciryl Gane foi extremamente paciente. Se ele tivesse apertado o passo antes, ele poderia ter nocauteado o Lewis muito antes. Inclusive, na hora da luta, os treinadores dele ficavam berrando: vai, parte pra cima, acaba com ele. Mas ele não fez isso justamente pra não se expor pra aquela mão direita, porque é realmente fatal. Então é paciência e inteligência.
O Thalisson precisa disso. Fora isso, ele tem todas as ferramentas para fazer plano A, B e C e vencer o Derrick Lewis. Sei que a mão do americano faz milagre, só que como eu não sou muito religioso, meu palpite é Thalisson Teixeira por nocaute. Vamos falar agora de Walter Walker contra o Chuco Chuco. Sinceramente, é uma luta mais difícil do que o pessoal tá dando crédito. Na stake.bet.br, inclusive, o brasileiro, irmão do Johnny Walker, é azarão. Só que eu acho que muita gente tá se deixando levar por aquela derrota do Walter Walker no começo de sua trajetória no UFC. Desde então, o cara mudou bastante, mudou o estilo de treino, mudou o estilo de vida, tá mais seco, parece que tá mais focado, tá vivendo um momento muito bom porque tá bem popular aqui no Brasil. Por outro lado, a gente não pode deixar de lado as valências do Chuco Chuco. Ele tem uma defesa de quedas muito boa, é um cara que conseguiu transicionar bem para o peso pesado, mas vamos combinar que não é nenhum devorador de mundos. A dificuldade, na minha opinião, vai ser botar o cara para baixo. Ele tem uma boa defesa de quedas. Pode ser uma luta mais suada, pode ser uma luta trabalhosa, mas eu vejo vitória do Walter Walker. E agora, Vitor Petrino contra Austin Lane. Curioso que eu falei do Lane no último vídeo que eu fiz agora do top 10 melhores nocautes de 2025. O Lane foi nocauteado. E isso resume basicamente onde eu vou nesse palpite. O queixo do Lane é muito fraco. Todas as 6 derrotas na carreira dele, sendo que 3 foram no UFC, foram por nocaute. Vamos combinar também que a sua trajetória no UFC até agora foi um completo fracasso. A única vitória que ele teve foi contra o Robelis Despigne, que é negativo no chão. Vocês lembram do Robelis Despigne, aquele gigante de 2 metros de altura, que eu fiz um vídeo aqui dizendo que ele poderia ser o novo monstro do UFC, mas acabou que foi uma das maiores decepções, um grande flop. Um cara que é negativo na luta agarrada e foi justamente esse cara que o Austin Lane venceu. E não se engane, o UFC entregou o Austin Lane para servir de escada pro Robelis Despigne. Mesmo assim, ele falhou. Certamente não é um cara que dá para brincar. O Austin Lane é um cara muito forte. Ele já jogava futebol americano, tem 1,98 de altura, então é imenso. Mas não vive uma boa fase. O queixo é muito frágil. Eu sei que o Vitor Petrino também tá em uma fase, só que ele tava mostrando muito mais do que o Austin Lane. Ainda é 10 anos mais novo. Tá embalado porque tá subindo de categoria e não sofre mais o corte de peso. Então vou dar esse voto de confiança também para o Vitor Petrino. Acho que ele vence por nocaute. Gabriel Bonfim e Stephen Thompson. Aí o buraco é mais embaixo. Porque é aquilo, o plano de jogo do Bonfim precisa ser botar pra baixo. Porque apesar da idade, apesar de ser o ranqueado mais velho dos meio-médios, o Stephen Thompson ainda é muito perigoso em pé. Tanto que ele tava vencendo o Joaquin Buckley em pé, antes de ser nocauteado. Por outro lado, a gente já viu em lutas recentes que quando ele é colocado pra baixo, a coisa muda bastante. Por mais que ele tenha um jogo defensivo de finalização muito eficaz, ele fica muito vulnerável no chão. Ele não tem muita ação, não tem muita pujança, principalmente agora que tá mais velho. O Gabriel Bonfim, então, precisa seguir esse plano de jogo, botar pra baixo e trabalhar a luta agarrada. Finalizar o Thompson não é trabalho fácil, eu sei que essa é a promoção da Stake, mas adianto pra vocês que é um tanto arriscada, porque o Thompson só foi finalizado uma vez na carreira e foi pelo Shavkat Rakhmonov. Ele sempre foi muito elogiado, na verdade, pela defesa de finalizações. Muita gente tentou, ninguém conseguiu além do Shavkat. Então acho arriscado ir por essa promoção. Acho que é mais seguro apontar vitória do Gabriel Bonfim sem apontar o método. E é isso, pessoal. Esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, já ativando o sininho das notificações para não perder o próximo conteúdo. E é isso. Muito obrigado por terem assistido e até a próxima.